É uma alegria tão grande vir para fazer este programa. E o nome, Vivendo com Otimismo. Agora, até chegar o otimismo, queridos, queridas, muitas vezes nós temos que vencer muitos tipos de pensamentos que são desastrosos, vamos dizer assim, puxam para baixo, puxam para a infelicidade, para olhar o mundo com uns óculos escuros, certo? De verem tudo um defeito, uma irregularidade, certo? Verem tudo um mal, não é? Então nós temos também que aprendermos a viver conosco mesmo, porque viver é um gato vive, um cachorro, tudo, né? É lá com respeito ao jeitinho deles de viver, né? Lógico. Mas não é viver, é saber viver. Uma cobra também vive, né? Tudo vive. Então, é saber viver. Essa é a questão. E esse é o trabalho da nossa vida. Nós estamos na vida para sabermos, para vencermos os malefícios e superarmos tudo. Chega, não tem na igreja e nas religiões a figura dos santos com uma aura em volta, né? Mesmo no meio espírita também, os espíritos que se apresentam, como eles falam, né? Todo luminoso, não é? Então, gente, a gente tem que fazer com que uma luz, um esclarecimento, uma posição de vitória se ponha dentro de nós, que se ponha dentro de nós, não é? E essas palavras vêm porque muitas vezes nós deixamos nos levar pelas preocupações e até certo ponto elas são muito naturais, porque acontece uma coisa, você tem que pensar sobre uma solução para aquilo que aconteceu. É natural. Agora, outra coisa é deixar-se invadir por um desassossego por causa daquilo que aconteceu. Aí são duas coisas, né? Uma hora você tem um pensamento sobre aquilo que aconteceu. Natural. Outra coisa é deixar que as emoções, o teu sistema nervoso, né, o teu comportamento se altere para pior, em face daquilo que aconteceu. Não é? Você pensa assim, Ricardo. O Ricardo faz um programa aqui comigo e eu tenho um prazer muito grande que ele faça. Ele é escritor, ele é um homem culto, inteligente. Você não acha que uma coisa é uma preocupação, ou seja, um pensamento sobre um acontecimento, e outra coisa é um tormento sobre um acontecimento? Não é isso, Ricardo? Senhor Lorival, é exatamente isso, né? Antes de fazer o comentário, eu quero só diminuir um pouco aí esses adjetivos que o senhor deu para mim, né? De homem culto, inteligente, tá? Menos um pouquinho, eu estou me esforçando, né? Mas é exatamente isso. Enquanto o senhor falava, eu lembrei de uma palestra que eu ouvi já faz um tempo, uma professora, ela falando desse tipo de coisas. Então, ela dizia o seguinte, que os nossos pensamentos, eles são energia, né? Energia mental. Então, quando nós pensamos, nós emitimos pensamento, nós emitimos essa energia mental. Quando nós fixamos o nosso pensamento num problema, numa preocupação, qualquer que seja, nós estamos doando essa energia mental para aquele problema.
Então, quanto mais nós pensamos no problema, mais nós alimentamos o problema de energia. E o problema ele vai crescendo dentro da nossa cabeça e ele vai ficando cada vez maior. Chega a um ponto que o problema se torna maior do que nós mesmos. Então ela diz: você deixa de ter um problema porque o problema é quem tem você. E quando ele se torna grande desse jeito, você não consegue mais ver solução para aquele problema. E aí você sucumbe. Então, como o senhor bem disse, problemas na vida todos nós temos. A questão é quando você se entrega ao problema, você se vê incapaz de resolvê-lo, você não consegue perceber uma solução e se entrega para aquilo, e aí você perde o controle. Lembrando uma orientação de Jesus, que Deus não coloca fardo pesado em ombros frágeis. Uhum. Então, se você está se vendo com um fardo sobre você, um problema, não pense que você é incapaz de resolver. Você pode até não estar percebendo a solução agora, mas confie em Deus, primeiramente, confie em você, na sua capacidade e busque construir a solução para aquilo. Não se entregue, não se perceba vencido antes de fazer todos os esforços necessários para vencer Isso. aquele obstáculo. Nós podemos até reduzir a um raciocínio mais simples. O que existe são assuntos. Pois é. As pessoas, nós, pegamos um assunto e fazemos dele um problema. Problemas é um constrangimento interno. Porque isso que chama problema. E se fosse uma coisa que não tivesse constrangimento, ou seja, aperto dentro de nós não íamos chamar aquilo de problema. Como há aperto, né? a falta de rumo, a falta disso, daquilo, né? de caminhos a tomar, vira problema. É verdade. Né? Mas não existe problema. O que existe são assuntos. Por exemplo, uma coisa mais habitualmente mais dolorosa, falece uma pessoa da família. Meu Deus, né? Tá aí um assunto, olhe, que aperta o coração, não é? Mas se nós usamos o pensamento dizendo que é natural a pessoa ir embora daqui, é natural, porque é mesmo. Todos nós vamos um dia. Todos nós vamos. Então, aquele assunto, esse assunto falecimento, morte, né? Ele perde aquele sentido de opressão interno da gente. Ele foi porque é natural. Eu também vou, todo mundo vai. Não é? E ele vai receber as bênçãos de Deus, o conforto espiritual. Então, não tem um aperto, não é? Quando vem um aperto, daqui a pouco ele desaperta, né? Não é assim? É verdade. Então, gente, o que existe são assuntos. Não existem problemas. O problema é que é a problematização que a pessoa faz. Nós criamos os problemas. Nós vamos pondo sobre um assunto um conceito falho, que não tem saída, etc. Aí vira problema. Então, gente, olhe, nada de pensar em problema. Pense que todo tipo de assunto pode ser resolvido por você. Um grande abraço e vamos em frente.